A paz do Senhor, meus irmãos, hoje mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando os livros dos reis e hoje vamos falar sobre a divisão do reino e o desenrolar aí dessa triste história de Israel. Então, a divisão do reino, a história sincrônica dos reis até Onre e Asa. Vamos primeiro falar sobre o cisma político e religioso. 1 Reis, capítulo 12. Na letra A, nós vamos falar sobre as causas da divisão. A divisão teve suas origens nas rivalidades entre Judá e Efraim. Judá era a maior tribo, Efraim era poderosa, mas invejava a supremacia de Judá, conforme os textos aqui na tela. Descontentamento com os pesados tributos e a busca de trabalhadores para os trabalhos forçados nas construções. Para piorar, parece que Salomão isentou do trabalho a sua própria tribo, a tribo de Judá. A fraqueza espiritual de Salomão piorou a situação. A unidade nacional estava no vínculo do culto ao Senhor. Salomão edificou templos pagãos em Jerusalém. Em seguida, adorou a Astarote, divindade dos Moabitas, e a Moloque, deus dos Amonitas. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura, dessas duas divindades pagãs que foram aí adoradas até mesmo pelo próprio Salomão em Israel. Então, essa figura à esquerda, Astarote, ou Astarte, divindade dos Moabitas, era também conhecida como deusa dos Sidônios, conforme está lá em 1 Reis 11 e 5. Era a mais importante deusa dos fenícios, era a filha de Baal, irmã de Camus. Era também conhecida como deusa da lua, deusa da fertilidade, deusa da sexualidade e da guerra. Era adorada principalmente em Sidom, Tiro e Biblos. Na religião cananita, aparece também como referenciada esposa de Baal. Aqui à direita a gente tem Moloque, que é o deus dos Amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio que cultuavam essa divindade. Nos rituais de adoração havia atos sexuais e sacrifícios de crianças. Essas crianças eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia assim a criança viva. Esse fogo era considerado como um fogo purificador, destruidor e consumidor. Então veja que a fraqueza espiritual de Salomão chegou a tal ponto que ele adorou tanto a Astarote quanto Moloque. Meu Deus, misericórdia. Deus tinha advertido que a infidelidade traria ao povo a ruína, conforme os textos de 1 Samuel 12, 14 e 15, 1 Reis 9, 6 e 9, ou 6 a 9, A divisão do reino foi uma consequência direta da idolatria de Salomão. Então vamos aqui. Nesta página nós já passamos por ela, então vamos avançar. Bom, a política insensata de Roboão, conforme está em 1 Reis, capítulo 12. Pouco depois da morte de Salomão, Roboão foi a Siquém, onde seria proclamado rei sobre as 12 tribos de Israel, ou seja, sobre o Reino Unido de Israel. Jeroboão, que voltara do exílio egípcio, e os anciãos de Israel foram até Roboão e pediram-lhe que diminuísse os impostos e os trabalhos forçados estabelecidos na época do rei Salomão. Roboão consultou os conselheiros anciãos
eles o aconselharam a diminuir a carga de trabalhos e de impostos para que ele ganhasse o coração dos israelitas. Mas Roboão não gostou do conselho dos anciãos. Depois, seus jovens amigos disseram-lhe que qualquer concessão ao povo seria um sinal de fraqueza. Esse foi o conselho dos seus amigos jovens. Roboão, diga ao povo o seguinte: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então essa resposta dura de Roboão, conforme aconselhou seus amigos jovens, provocou a separação das 12 tribos. Roboão, filho de Salomão, ficou apenas com o apoio de Judá e de Benjamim, que passou a chamar-se Reino do Sul ou Judá. As outras 10 tribos passou a chamar-se Reino do Norte ou Israel, e às vezes também chamada de Efraim, por ser a tribo mais poderosa, e ficou sob o reinado de Jeroboão, filho de Nebate. Então aqui a gente vê que Israel passa a ser 2 reinos. Reino do Norte, com 10 tribos. O primeiro rei do Reino do Norte foi Jeroboão, filho de Nebate. E o Reino do Sul, Judá, que teve como primeiro rei Roboão, filho de Salomão. Então aqui nós temos a divisão religiosa. Jeroboão sabia que a principal causa do reino, da divisão do reino, era a idolatria de Salomão. Mesmo assim, desobedeceu ao Senhor. Jeroboão colocou barreiras religiosas para que os israelitas, Reino do Norte, não fossem a Jerusalém, Judá ou Reino do Sul, cultuar ao Senhor. Substituiu o culto ao Senhor em Jerusalém pelo culto aos bezerros de ouro. Interessante a gente observar que lá em 1 Reis 12, 28, Jeroboão disse o seguinte ao povo de Israel, do Reino do Norte: aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que absurdo, né? Então ele colocou os bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Vamos observar aqui, nesta figura, né? A figura à esquerda é a figura sobre a divisão do reino. O reino de Israel passou a ser dois reinos, né? Conforme nesse círculo aqui amarelo, passou a ser chamado de Reino do Norte ou Israel. Aqui nessas setas azuis foi onde ele colocou os bezerros, né? Um lá na extremidade norte, outro aqui bem próximo da divisa com Jerusalém, né? Ao norte foi em Dan e aqui ao sul Betel. E aqui circulado por azul ou verde, né? Não consigo identificar bem aqui qual é essa cor, mas está parecendo mais um azul. É o chamado Reino do Sul, também chamado de Judá, ok? Aqui nessa ilustração do lado direito, nós temos aqui uma ilustração do bezerro de ouro. Então ele colocou 2 bezerros, né, para serem adorados, e ainda argumentou que esses são os deuses que tirou Israel do Egito. Um lá em Dan e outro em Betel. Então Jeroboão também instituiu um novo sacerdócio e mudou as festas religiosas. Então esse novo sacerdócio instituído por Jeroboão era fora da linhagem levítica e mudou também as festas, mudou as leis religiosas. Ele sabia, né, que o que uniria o povo novamente após essa cisão das tribos seria a religião. Então ele não queria que o povo de Israel ou do Reino do Norte
fosse para Judá ou o Reino do Sul, mas precisamente para Jerusalém, ao templo construído por Salomão para adorar o Senhor, porque isso poderia servir de fator de reunião, de reorganização das tribos como nação unida. Então aqui a gente tem o chamado reino dividido. Vamos observar aqui. O poderoso Reino Unido de Israel se transformou em dois estados fracos e mutuamente hostis. Eles, por várias vezes, guerrearam entre si, debilitando-os mais e mais. Como consequência, não puderam resistir ao ataque das grandes potências. 200 anos após a ruptura, que aconteceu em 931 a.C., o Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos, foi levado cativo para a Síria em 722 a.C. e nunca mais voltou. O Reino do Sul, Judá, sobreviveu somente 136 anos a mais e foi transportado para a Babilônia. Isso aconteceu em 3 etapas: 605, 597 e 586 a.C. Nos 209 anos de existência do Reino do Norte, houve 12 dinastias e 19 reis. O Reino do Norte mudou de capital 3 vezes: Siquém, Tirza e Samaria. O Reino do Sul manteve a dinastia de Davi. A maioria dos seus reis foram infiéis, mas alguns serviram ao Senhor. E de tempos em tempos houve em Judá grandes reformas. A capital do Reino do Sul, também chamada de Judá, era Jerusalém. Então, as datas importantes nessa história do reino dividido, que a gente deve sempre levar em consideração, né? Como datas trágicas para a história de Israel, são as seguintes: a divisão da nação hebraica, que aconteceu em 931, né? Logo após a morte de Salomão, quando o Reino Unido, com 12 tribos, dividiu-se em dois: Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, e Reino do Sul, Judá, com 2 tribos. O Reino do Norte, né, foi destruído por Samaria em 722 a.C. O Reino do Norte foi destruído, né? E aqui a destruição da capital, Samaria. Desculpem aí pelo meu erro, né? Quem destruiu a Samaria, capital do Reino do Norte, também chamado de Israel, foi o Império Assírio. A queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., pelo Império Babilônico. Então essas são as datas importantes a serem observadas na história do reino de Israel, o reino dividido. Aqui nós temos a história dos primeiros reis de Israel. Vamos passar aqui bem rápido para a aula não ficar muito extensa. Então aqui nós temos os reis de Israel, o reino do norte, de Jeroboão até Onri. Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onri. Então aqui a gente tem Jeroboão, né, onde ele instituiu ali o culto aos bezerros. Deus enviou um profeta anônimo para condenar o culto aos bezerros. Interessante que essa profecia cita o nome de Josias 300 anos antes dele nascer. Jeroboão mandou que o prendessem, mas Deus paralisou o braço do profeta e fendeu aquele altar do bezerro, conforme o profeta tinha dito, que aqueles seriam sinais de que Deus estava condenando aquela idolatria. Mas Jeroboão, mesmo diante desses sinais, não quis abandonar a idolatria.
Em 1 Reis 13, de 11 a 25, conta a história desse profeta que profetizou contra o culto aos bezerros. E logo após ele ter profetizado, ele foi embora. Deus disse que não era para ele comer e nem beber naquele lugar, mas um profeta idoso foi atrás dele e o convenceu de ir para a casa dele, comer alguma coisa e beber. O profeta disse que não poderia, mas o profeta velho acabou mentindo, dizendo que um anjo havia lhe dito para ele fazer aquele profeta voltar. Ele voltou e, enquanto estava comendo na casa do profeta velho, o Espírito do Senhor tomou aquele profeta e sentenciou aquele profeta que havia profetizado para Jeroboão, dizendo que o seu corpo não seria sepultado no túmulo dos seus antepassados. Ao retornar no caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou ali no chão, ao lado do leão e do jumento. Então há aqui uma pergunta, né? Por que Deus castigou o profeta por ele ter participado de uma refeição com o profeta idoso? Então a resposta é: a missão dele era severa. Ele devia jejuar como símbolo de tristeza pela idolatria. Então a sua morte serviu de sinal de que Deus pune a desobediência. Aqui a gente tem que o profeta Aías pronunciou um duro julgamento contra Jeroboão. Nessa ocasião, a mulher de Jeroboão chegou disfarçada ao profeta para consultá-lo sobre o seu filho Abias, que estava muito doente. Aías, que tinha ficado cego por causa da idade, a reconheceu e predisse o extermínio dos varões da casa de Jeroboão e também que Israel seria levado cativo pela Assíria. Abias, filho de Jeroboão, morreu. Apesar de todas as advertências proféticas, os sinais do profeta e a morte de seu filho, Jeroboão continuou praticando idolatria. Houve uma contínua luta entre Judá e Israel nessa época, e Israel foi enfraquecendo-se. Jeroboão é descrito assim: pecou e levou Israel ao pecado. 1 Reis 14:16. O escritor narra a história de 5 reis de Israel. 1 Reis 14 e 20 diz que Jeroboão reinou 22 anos e então descansou com os seus antepassados e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Então aqui a gente tem, né, os próximos reis, os próximos 5 reis aí, né, Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onri. Então Nadab reinou somente 2 anos e foi assassinado por Baasa, que reinou em seu lugar. Nos 24 anos do reinado de Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, ele também promoveu a idolatria. No reinado de Baasa, houve guerra entre Judá e Israel. Muitos de Israel mudaram para Judá porque Deus abençoava Judá no reinado de Asa. Para impedir essa migração, Baasa avançou sua fronteira até Ramá. Asa conseguiu a ajuda da Síria e Israel foi derrotado. A Síria se apoderou do território de Naftali e obteve controle das rotas de caravanas que conduziam a Aco, cidade comercial dos fenícios. Após a morte de Baasa, seu filho Elá o sucedeu e reinou durante 2 anos. Zinri, oficial do exército de Israel, conspirou contra o rei Elá e o assassinou. Zinri, ao iniciar seu reinado, matou toda a casa de Baasa. Zinri não teve apoio de Onri, comandante do exército de Israel. Quando as tropas do exército de Israel souberam que Zinri que havia assassinado o rei Elá, elas declararam Onri rei sobre todo Israel. Onri sitiou Tisa, então capital de Israel, e Zinri, desesperado, incendiou o palácio e morreu nas chamas. Zinri reinou só 7 dias. A princípio, Onri não foi reconhecido rei por todo Israel, mas seus partidários venceram seu rival Tibni depois de 4 anos de guerra civil. Moabe foi vencido por Onri e ficou sob o domínio de Israel por 40 anos.
Honre edificou a nova capital, Samaria. Ele e o seu filho Acabe construíram muralhas ao redor da cidade. Com isso, Samaria resistiu a muitos cercos, mesmo os assírios, que tinham um poderoso exército, levaram 3 anos para entrarem na cidade. Honre fortaleceu seu país militar e comercialmente, até o ponto dos assírios chamar Israel de a terra de Honre, e continuaram chamando assim mais de 150 anos depois da morte dele. Para consolidar sua posição e fortalecer o comércio, Honre estabeleceu boas relações com os fenícios. Ele fortaleceu esse relacionamento com uma aliança matrimonial entre seu filho Acabe e Jezabel, princesa fenícia. Desse modo, foi introduzida a religião impura do Baal fenício no Reino do Norte, Israel, o que trouxe tristes consequências por longos anos. Por isso, o escritor diz que Honre foi o pior de todos os que já haviam reinado antes dele. Então, aqui termina a nossa aula. Percebemos aqui que Israel cada vez mais estava mergulhado, em pecados, em paganismo e idolatria. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.